A noite em que Renato encontrou a bruxa da mata. Um jovem aventureiro de 17 anos caminhava confiante pela trilha iluminada pela lua cheia. A mata fechada o cercava com seus sons noturnos, mas ele não sentia medo. A natureza era seu refúgio, seu lugar de paz. De repente, um som agudo cortou o silêncio da noite. Era um gemido, como o lamento de um animal ferido. Renato parou, seus instintos aventureiros aguçados. O som vinha de um beco escuro, escondido entre as árvores. Hesitante, Renato se aproximou do beco com o coração batendo forte no peito. A cada passo, o gemido ficava mais alto, mais doloroso. Ao chegar ao fim da trilha, ele se deparou com uma cena que o gelou até os ossos. No chão, encolhida em uma bola, estava uma mulher velha. Seus cabelos brancos estavam empoeirados, seu rosto pálido e marcado pelo sofrimento. Seus olhos, opacos e sem vida, fixavam-se em Renato com uma intensidade que o fez recuar. Renato se ajoelhou ao lado da mulher, tomado por uma mistura de medo e compaixão. "O que aconteceu com a senhora?" Ele perguntou com voz trêmula. A mulher não respondeu, apenas continuou gemendo baixinho. Desesperado para ajudar, Renato tocou o ombro da mulher. No instante em que seus dedos a tocaram, uma onda de frio percorreu seu corpo. A mulher soltou um grito agudo, um som que parecia ecoar por toda a mata. Assustado, Renato se afastou bruscamente. A mulher se levantou, seus movimentos rápidos e desajeitados. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz sobrenatural. Um sorriso sinistro se formou em seus lábios rachados. "Você não pode me ajudar", ela disse com uma voz rouca e gutural. "Ninguém pode me ajudar." Renato recuou, aterrorizado. Ele deu meia volta e correu pela trilha, sem olhar para trás. O gemido da mulher e o sorriso sinistro a perseguiam em seus pensamentos. Desde aquela noite, Renato nunca mais voltou à mata. A lembrança da bruxa e seu olhar penetrante o assombrava. Um lembrete constante do mal que se esconde nas sombras da floresta. A história de Renato se espalhou pela cidade, como um conto de terror sussurrado ao redor de fogueiras. Alguns diziam que a bruxa ainda assombrava a mata, esperando por sua próxima vítima. Outros diziam que ela era apenas uma ilusão, um produto da imaginação de um jovem assustado. Renato nunca soube a verdade, mas uma coisa era certa. A noite em que ele encontrou a bruxa da mata mudou sua vida para sempre. A inocência da infância foi substituída por um medo constante, uma sombra que o acompanhava a cada passo. O retorno de Renato, a vingança da bruxa. Anos se passaram desde a noite terrível na mata. Renato, agora um jovem adulto, tentava seguir em frente com sua vida, mas a lembrança da bruxa ainda o assombrava, um pesadelo recorrente que o impedia de ter paz. A natureza, antes sua fonte de paz, agora era um lugar de medo. Ele evitava acampar. As matas agora lhe pareciam hostis e ameaçadoras. Mas a atração pela aventura era forte e aos poucos Renato começou a sentir saudades da liberdade que sentia ao acampar. Em um dia de verão, tomado por um impulso repentino, Renato decidiu voltar à mata. Ele escolheu um local diferente, longe do beco onde havia encontrado a bruxa. A noite estava serena, o céu limpo e estrelado. Renato armou sua barraca perto da margem de um rio cristalino. O som da água corrente o acalmava, e por um momento ele sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Cansado, ele se deitou na barraca e adormeceu rapidamente. Mas o sono foi breve. No meio da noite, ele foi acordado por um som familiar, o gemido agudo da bruxa. Renato congelou, o terror tomando conta de seu corpo. Ele se levantou devagar, seus olhos arregalados na escuridão. O gemido vinha da margem do rio, onde a lua cheia banhava a água com uma luz prateada. Com o coração batendo forte no peito, Renato se aproximou do rio. Lá, parada na água, estava a bruxa.
Seus cabelos brancos flutuavam ao redor de seu rosto pálido, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Renato não sentiu medo. A raiva e a indignação o dominavam. Ele não era mais o garoto assustado que havia fugido anos atrás. Ele estava pronto para enfrentar a bruxa. "Por que você me assombra?" ele perguntou com voz firme. "O que você quer de mim?" A bruxa soltou uma gargalhada rouca. "Vingança", ela disse. "Eu quero vingança pelo que você fez." Renato não entendeu. "O que eu fiz?" ele perguntou confuso. "Você me tirou a única coisa que me restava", a bruxa disse. "A esperança. Você me fez acreditar que havia algo bom no mundo e depois me abandonou." Renato finalmente compreendeu. A bruxa não era má por natureza, apenas estava sofrendo devido à solidão e do abandono. Ele sentiu uma onda de compaixão por ela. "Eu não quis te abandonar", ele disse com sinceridade. "Eu estava com medo, mas agora não estou mais. Eu estou aqui para te ajudar." A bruxa olhou para Renato com surpresa. Seus olhos perderam o brilho sobrenatural e se encheram de lágrimas. "Você realmente quer me ajudar?" ela perguntou com voz fraca. Renato acenou com a cabeça. "Sim", ele disse. "Eu quero te ajudar a encontrar a paz." A bruxa sorriu, um sorriso triste e fraco. "Obrigada", ela disse. "Eu preciso muito disso." E assim, naquela noite, sob a luz da lua cheia, Renato e a bruxa iniciaram uma jornada de cura e redenção. Juntos, eles enfrentariam seus medos e encontrariam a paz que tanto desejavam.